Olá, irmãos, graça e paz a todos, no nome de Jesus. Estamos aqui chegando mais uma vez com a palavra de Deus para o seu coração. Queremos pedir a você que está recebendo esse vídeo, que se inscreva no nosso canal, se você ainda não é inscrito. Se você já é inscrito, curta os nossos vídeos e compartilhe, nos ajudando a levarmos a palavra de Deus ao maior número de pessoas possível. Ative todas as notificações para que você possa estar recebendo as nossas publicações, tá bom? Deus abençoe em nome de Jesus. Hoje nós vamos falar sobre João capítulo 17, versículos de 4 ao 18. O tema da nossa mensagem hoje é alvos da intercessão de Jesus na oração sacerdotal. O texto, João, capítulo 17, de 4 ao 18, diz assim: Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. E agora, glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus, tu nos confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti, porque eu lhes tenho transmitido as tuas palavras que me deste, e eles as receberam, e verdadeiramente reconheceram que saí de ti e creram que tu me enviaste. É por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Ora, todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome que me deste, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Mas agora vou para junto de ti, e isto falo no mundo, para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmos. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Então aqui está a palavra do Senhor, João capítulo 17, versos de 4 ao 18, é o nosso texto para hoje. O tema da nossa mensagem é alvos da intercessão de Jesus na oração sacerdotal. Nós sabemos que a oração, ela tem um propósito ou propósitos. E esse propósito ou os propósitos pelos quais a pessoa vai estar orando devem ser bem definidos na nossa oração para com Deus. A tarefa de orar, ela é uma tarefa árdua muitas vezes, porque às vezes não sabemos orar como convém. Os discípulos certa vez sentiram essa necessidade de uma orientação para a prática de orar. E aí, em um certo momento, eles pediram instruções a Jesus, dizendo: Senhor, ensina-nos a orar.
É sabido frequentemente que a oração que está no capítulo 6 do Evangelho de Mateus, a oração do Pai Nosso, ela é apresentada como uma ação modelo. Mas nós encontramos aqui também, no capítulo 17 de João, nesta oração sacerdotal, algumas orientações que nós poderíamos também apresentá-las como um modelo para as nossas metas de oração como povo de Deus, como igreja, né? Essas metas ou alvos vão ser apresentados nesta noite em 3 pontos. Primeiro, nós vamos ver os alvos da intercessão de Jesus no capítulo 17 do Evangelho de João. Primeiro, Jesus orou por si mesmo. Então, o primeiro alvo da sua oração é ele próprio. Versículos 4 e 5, ele diz: Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste a fazer. E agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Então, nesse momento, Jesus ele apresenta a sua obra, a obra messiânica, a obra da expiação, a obra do Calvário, a obra do seu ministério, como um fato consumado que na terra glorificou o Pai. Né? Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste a fazer. Então, Jesus apresenta aqui a sua obra consumada e, em seguida, ele pede no versículo 5 que o Pai o glorifique com a glória que ele tinha antes que houvesse mundo. Ou seja, Jesus sobe aos céus, volta ao seu trono e reassume toda a sua glória como glória celestial. Né? Aquela passagem do momento da humilhação, quando ele veio como Cordeiro de Deus, ele está agora voltando como Rei, subindo ao céu como Deus, e ele ora por si mesmo para que o Pai o glorifique com a glória que ele tinha junto ao Pai. Ou seja, ele reassume a sua posição de Deus. Né? Antes, quando Jesus veio realizar essa obra na terra, a Bíblia diz que ele não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Ele é Deus, mas ele se humilhou, ele se fez homem. E nessa posição de humilhação na condição humana, Jesus cumpriu todo o seu ministério, realizou toda a sua obra em obediência ao Pai. Então agora ele ora por si mesmo para que ele pudesse ser exaltado. Meus irmãos, essa primeira parte, ela nos sugere que nós devemos ver que nas nossas orações nós somos o primeiro alvo da nossa própria intercessão diante de Deus. Quando eu li esse texto, eu me lembrei de uma palavra do apóstolo Paulo para Tito, ou foi Timóteo, onde ele diz assim: tenha cuidado, zele por você mesmo e pelo rebanho. Né? Então, o cristão, ele tem essa missão de cuidar, primeiramente, da sua vida espiritual. E a partir daí, com a vida espiritual em ordem, ele poder também cuidar da vida espiritual das outras pessoas. É importante cuidarmos da nossa vida espiritual, porque se nós não tivermos
com a nossa espiritualidade em dia, nós não teremos algo para oferecer aos outros. Então, quando Jesus ele chega aqui, no primeiro ponto, ele apresenta a sua obra em dia, ou seja, ele cumpriu, ele está agora apto a tomar posse. E nós devemos pedir ao Senhor que nos glorifique, que nos ajude nesse mundo tão difícil, nos dê forças para que nós possamos ser fiéis, comprometidos e possamos cumprir a obra que o Senhor nos tem dado aqui na terra, consumando o nosso ministério cristão. Cada crente tem um ministério, Deus tem um plano, tem uma obra, e nós não podemos ser descuidados, negligentes ou faltosos com essa obra, porque o Senhor cobrará ela de nós. Então Jesus ele sabia disso, e aqui Jesus, no seu momento de vitória, de glória, no seu momento final, ele disse: está consumado, eu cumpri a obra que o Senhor me deu. Como é gratificante, meus irmãos, para o crente, ele poder, no final de cada dia, orar e dizer: Senhor, muito obrigado, porque hoje eu cumpri mais uma vez com a missão que o Senhor me deu. Então, que a gente possa aprender esse primeiro ponto e entender que, diante da nossa oração, nós mesmos somos o primeiro alvo da nossa intercessão. Devemos orar por nossas vidas, por nossa consagração, por nossa vida espiritual, pela capacidade espiritual que nós precisamos ter do Senhor para fazermos a sua obra, obedecermos a sua palavra, cumprirmos a nossa missão cristã. Em segundo lugar, o outro alvo das orações de Jesus são os salvos. Ou seja, Jesus orou pelos seus discípulos, pelos crentes convertidos. Jesus orou pela igreja. Versículos 9, 15, 17 e 18. Versículo 9, ele diz assim: é por eles que eu rogo. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Então, vemos que nas palavras de Jesus havia algo bem definido na sua oração. Jesus sabia que ele estava orando pela igreja salva. Jesus estava orando não pelo mundo, não rogava pelo mundo, mas rogava por todos aqueles que o Pai lhe havia dado, porque pertenciam ao Pai. E aí, meus irmãos, no versículo de número 15, diz assim: não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. No comentário da Bíblia de Estudo Almeida, ele sugere que essa expressão, eu peço que os livre do mal, ela tem o sentido de peço que os livre do maligno, ou seja, que os livre da ação de Satanás. Muito reveladora essa compreensão desse versículo, uma sugestão muito aceitável. Por quê? Porque quando a palavra diz aqui, peço que os guardes do mal, essa palavra mal, ela vai ser bem abrangente, Ela vai estar envolvendo todo o sentido de maldade, de tudo que é ruim, que é nocivo à vida e à espiritualidade do cristão e, consequentemente, da igreja. Então, obviamente, Jesus estava pedindo que o Senhor, que o Pai, livrasse os salvos, livrasse a igreja da ação de Satanás, do pecado, do esfriamento, da incredulidade, de uma vida espiritual negligente, de tudo aquilo que fosse visto como algo faltoso
diante dos princípios da palavra de Deus. Então, nesse ponto, nós vemos que na nossa missão como crentes, é muito importante, já que a Bíblia diz que todos nós somos sacerdotes reais, né? Nós seguimos esse mesmo modelo de Cristo, estamos em comunhão, estamos na autoridade de nos apresentarmos ao Senhor para fazermos a nossa oração sacerdotal. A Bíblia diz que nós somos sacerdotes reais. Então, cada oração ela é sacerdotal. Ela tem essa função de também interceder, de apresentar alguém. E aqui nós aprendemos com Jesus que existe um grupo que deve sempre ser alvo das nossas orações, que é a igreja do Senhor. Nós nunca podemos, meus irmãos, esquecer de orarmos pelos filhos de Deus, pelos salvos. Quando nós abrimos as cartas de Paulo, 1 e 2 Tessalonicenses, Filipenses, Colossenses e por aí vai, nós vemos que Paulo, ele relata que ele estava sempre dando graças a Deus pela vida dos irmãos, pela fé dos irmãos, pelo amor que existia no meio dos irmãos, pela dedicação deles, pela perseverança deles, pela paciência, pelo zelo que eles tinham com a obra do Senhor. Paulo estava sempre agradecendo pelo seu compromisso com a palavra de Deus, com o reino de Deus. Como aqueles irmãos eram perseverantes, muitas vezes enfrentando tribulações. E Paulo ali vai dizer que estava sempre agradecendo a Deus, mencionando o nome de cada um e dando graças a Deus pela fé e pelo crescimento da vida espiritual de cada um deles. Então, a gente percebe que Paulo seguia esse princípio da oração sacerdotal de Jesus. E nós também devemos seguir, Não devemos cessar de orar pela igreja do Senhor. Um terceiro alvo da oração de Jesus é que ele orou por aqueles que iam ser salvos. Nós vemos ainda nos versículos 17 e 18, onde ele diz assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade, assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Então, no versículo 20, nós vemos esse terceiro alvo. Jesus ora por aqueles que iam ser salvos, quando ele diz assim: não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da tua palavra, a fim de que todos sejam um, como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então, a ênfase do versículo 20, não rogo somente por estes, ou seja, a igreja que já estava no concerto da aliança, que já estava na fé, os salvos, os que já tinham passado pela experiência do arrependimento, da conversão, do batismo, a igreja que estava presente naquele momento. Mas Jesus orou também pela igreja, numa oração que vai abranger o decorrer de todos os tempos, ou seja, a igreja que é eleita, que está na memória de Deus como igreja salva, mas aqueles que haveriam de se converter com o passar do tempo, Aqueles que haveriam de serem agregados pelo Espírito Santo ao corpo de Cristo. Ou seja, essa oração aqui, ela tem um valor missionário. Então, primeiro a gente vai ver, no primeiro ponto, aquela oração de gratidão, onde Jesus olha para si e olha para Deus, Pai, e agradece pela ajuda que o Pai tinha dado, pelo o apoio espiritual, pelo cuidado de Deus
em caminhar com ele ali, lhe ajudando a cumprir a sua missão na terra. Depois ele vai fazer uma oração intercessória por aqueles que já são a igreja do Senhor, que estava salva, para que o Pai os livrasse do mal, né? Para que o Pai os guardasse ali do mundo, como diz os versículos 15, 16 e 16. Né? O Pai livrasse eles no mundo, assim como o Pai livrou o próprio Jesus. Jesus viveu no mundo, mas ele não fez parte do mundo. Ele manteve a sua santidade, o seu compromisso, a sua fidelidade, sem se contaminar com o mundo. Então, essa forma de guardar é a santificação, como no versículo 17 ele vai pedir para a igreja: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. No versículo 18, ele vai chamar para esse lado da oração missionária. Né? Ele vai pedir para que esses que são salvos, eles sejam também mobilizados pelo Espírito Santo, para que eles possam pregar o Evangelho, para que eles possam levar a palavra, e aqueles que são escolhidos de Deus para a salvação, e que não estavam no momento ali, fazendo parte da igreja, porque era uma igreja futura, né, eram pessoas que haveriam de se converter no seu tempo certo, eles iam ouvir a palavra a partir daquela igreja que estava presente ali, como ele diz no versículo 18, assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. A favor deles, eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. E no versículo 18, né, que é o terceiro ponto, e o último da nossa mensagem, ele diz: assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo, a favor deles, no versículo 20, não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da tua palavra. Então, nesse momento aqui, Jesus ora para a conversão de almas, para que aqueles que o Pai o havia dado, eles viessem no tempo certo, né, através daquela oração de Jesus, daquela intercessão missionária de Jesus, eles viessem a crer por intermédio da pregação da palavra. Então, isso envolve o quê? A igreja que está presente, que é a igreja que tem a missão de pregar. Nós devemos orar, como Jesus falou, para que o Senhor mande obreiros para a sua obra, para que o Senhor mande obreiros para a sua seara. Então, é uma oração pela igreja missionária. Depois nós devemos orar pela obra missionária. Né? Jesus olha para os campos e diz assim: os campos estão brancos, né? Os frutos estão maduros, estão prontos para serem colhidos, referindo-se às almas que estão prontas para crerem em Cristo e receberem o Senhor como a sua salvação. Então nós devemos orar também pela conversão das pessoas, para que todos aqueles que são eleitos de Deus em Cristo Jesus, eles possam vir à conversão e possam crer no Senhor pela pregação da palavra. Palavra esta, meus irmãos, que nós, como crentes em Jesus, devemos anunciá-la. Então, eu quero hoje deixar esta palavra para você, né? Os 3 alvos da intercessão de Jesus na oração sacerdotal foram, primeiro, ele mesmo, depois a igreja salva e depois as almas que haveriam de se converter. Né? A igreja que seria salva no percurso histórico da obra missionária da Igreja do Senhor, né? No decorrer ou no desdobramento da pregação do Evangelho. Que você hoje possa guardar essa palavra, você que está recebendo esse vídeo através das redes sociais, nós lhe pedimos que se inscreva no nosso canal, se você ainda não é inscrito. Se você
já é inscrito, compartilhe essa mensagem, dê aquele joinha, ative todas as notificações, né, e compartilhe com os seus contatos, com os seus grupos, nos ajudando a levarmos a palavra de Deus ao maior número de pessoas possível. Que Deus lhe abençoe grandemente, em nome de Jesus.